Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos passando aqui para deixar uma palavra para o vosso coração. O livro-texto é Mateus capítulo 14, o verso é o 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Esse texto é conhecido de todos nós. Jesus acalma a tempestade ou apazigua, ou na tradução que eu estou lendo na King James, ele anda sobre o mar. Jesus tinha dado uma ordem para os seus discípulos passarem para outra margem enquanto despedia a multidão. Assim sendo, os discípulos vão para o outro lado. Marcos nos informa que os discípulos estavam indo de caminho de Gadara, a terra dos Gadarenos. Então eles, em obediência ao Senhor, vai para o outro lado. No meio do percurso, quando já estava no meio do lago, no meio do mar, foram pegos por uma tempestade devastadora, tirando a instabilidade física e emocional dos discípulos. Era medonha a força da tempestade, estava quase levando eles ao fundo. E eles labutaram, usaram seus recursos, sua força, seu conhecimento, a sabedoria, para poder, e em obediência ao Senhor, eles estão agora no meio do mar da Galileia, sendo violentamente açoitado pelas ondas e pela força do vento. Não tinham condições nenhuma de manter-se, de estabilizar, de administrar a situação. Não tiveram condições nenhuma. Aí o texto informa para nós que na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos estão apavorados, pensam que é um fantasma, gritaram de medo, mas o Senhor logo os confortou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro toma a palavra e diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus dá a ordem e Pedro anda por sobre as águas. Queridos, era uma situação inadministrável. Eles não tinham condições nenhuma de controlar, de estabilizar, de administrar aquela situação. Quando eles estão no meio dessa tormenta, Pedro andou sobre o mar. Jesus deu a ordem e ele foi. Era uma situação que estava além ou aquém das condições dos discípulos poderem contornar a situação. Não tinha como. Jesus vem na hora certa. Marcos nos oferece um quadro, e João, de que Jesus, quando deu a ordem, estava aí por volta das 5 horas da tarde, 6, estava declinando o dia estava acabando, e os discípulos estão agora no meio dessa situação e não tinham condições de contornar a situação de maneira nenhuma. Mas Jesus aparece na hora certa, Jesus aparece no momento certo em que eles não tinham condições de administrar aquilo. Primeiro, os discípulos estavam passando por aquela tempestade por obediência à ordem do Senhor. Assim eu e você, que está me ouvindo, que está me assistindo, pode esperar que por obediência a uma ordem divina, ao mandado do Senhor, a gente pode passar por algum tipo de situação desagradável. Mas tenha a convicção, tenha a certeza de que quem nos deu a ordem, quem nos orientou, quem nos mandou fazer, é responsável pelaquilo que ele fala. Para tanto, ele aparece na hora X, na hora exata do momento em que os discípulos estão sem condições de contornar aquela situação. Segundo, é que a tempestade esperou, estava na agenda, programada, esperou os discípulos no meio do lago. Não foi no início.
e nem no seu final, mas no meio do percurso. Haja vista tantas coisas que você e eu já enfrentamos. E se nós não tivéssemos a base que temos agora, se nós não tivéssemos a convicção que temos agora, o nosso compromisso com Deus, nós não conseguiríamos administrar essas coisas. Mas porque Deus está conosco, porque Ele é socorro imediato na hora da angústia, nós continuamos lutando, continuamos perseverando, continuamos remando para que nossa embarcação chegue no seu destino, chegue no porto seguro. É uma determinação do Senhor, tem que ser feito. Deus nos chamou para uma caminhada, nos convidou para fazermos parte do seu exército. E por fazer parte do exército de Deus, nós podemos passar por algumas coisas desagradáveis, mas nós venceremos se não desanimarmos. Nós venceremos se perseverarmos. Nós venceremos se continuarmos com a nossa perspectiva e expectativa lá em cima, no alto, lá no trono da graça, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E devemos olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé, e não desanimar, e não baixar a guarda, mas continuarmos perseverando e lutando até que o Senhor venha e faça o que Ele sabe fazer de melhor, que é operar maravilhas. Há situações que fogem ao nosso controle, há situações que fogem das nossas mãos, escapa, não temos como administrar, mas se a nossa confiança estiver posta em Deus, nós conseguiremos vencer, conseguiremos sair dessa. A igreja está passando por um momento novo na sua caminhada, na sua trajetória. Antes, acompanhando a história da igreja, nós podíamos ver que a perseguição era ferrenha, era grande, era sangrenta, casas, igrejas sendo dizimadas, sendo destruídos, mas o povo continuava com as suas perspectivas lá em cima. Nós não devemos desfalecer, devemos manter a nossa perspectiva e a nossa expectativa em Deus, naquilo que Ele determinou que nós fôssemos fazer. Não é hora de baixar a guarda. Estamos vivendo esse momento, estamos em casa, estamos confinados em casa, de quarentena. Mas a comunhão do crente com Deus, ela ultrapassa a barreira do templo. Não é na igreja só que devemos ter comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, ela está muito além das barreiras denominacionais. Nós somos o templo, somos a casa, somos a morada, somos a residência do Espírito. Mantenha a sua convicção em Deus e em suas promessas. Deus é quem guarda o seu povo. Os discípulos estão aqui enfrentando essa tempestade. Já havia lutado a noite inteira, já estava na 4ª vigília da noite, por volta das 3 e 6 horas da manhã. O dia já estava raiando quando eles começaram a sua jornada. O dia estava declinando. E agora um novo dia está surgindo. E neste novo dia que estava surgindo, vem Jesus andando por cima das águas. As águas que estava tirando a sua estabilidade física e emocional. As águas e os ventos que estavam soprando violentamente contra a embarcação dos discípulos. É as mesmas águas que Jesus vem andando por cima delas, mostrando para eles que Ele tem nas mãos o controle de tudo. Ele está coordenando, controlando, administrando todas as coisas. E Deus não nos deixará ser destruído por essa onda, ser levados a
pique por causa dessa tempestade, da turbulência que possamos estar enfrentando. Ele tem nas mãos o controle. Continua firme, continua crendo, continua crente, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, porque ele tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que ele é socorro presente na hora da angústia, socorro bem presente. Ele consegue, ele sabe administrar todas as coisas. Não vai, aleluia, o barco não vai afundar não. Deus está salvaguardando a sua igreja. Deus tem um compromisso com o seu povo, um compromisso com a sua igreja, de proteger, de preservar, de guardar, de manter, de sustentar. Não fiquem apavorados, não fiquem desanimados, mas se alente. Confia em Deus, coloque a sua confiança na pessoa bendita do Senhor Jesus, que Ele vai nos dar vitória, aleluia. Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Nós ainda vamos contemplar o mover de Deus na nossa casa, na nossa igreja, em nossas vidas, iremos usufruir, aleluia, daquilo que Deus tem preparado para o seu povo. Mantenha a sua perspectiva em Deus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Ele chegou na hora certa, acalmou a tempestade. O mundo já passou por muitas coisas, muitos flagelos. Já veio várias epidemias que vieram para assolar as nações. Ebola, gripe aviária, gripe suína, H1N1 e essas coisas mais. Agora nós estamos com esse tal de Covid-19, mas devemos nos manter. É uma oportunidade que nós temos de estar em casa, de estar em família, de fazer junto as coisas, de orarmos juntos, de mantermos a nossa comunhão uns com os outros e com Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, fiquem com esta palavra. Deus controla, Deus coordena, Deus está administrando as coisas. Não perdeu, não foi pego de surpresa. Meus irmãos, é um momento que estamos vivendo, mas assim como a tempestade, tem tempo e hora estabelecidos para começar e para terminar. E assim será, e está sendo com este novo cenário. Tem dia e hora marcado. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Os discípulos começaram a sua labuta no cair da tarde. Comecinho, estava começando a anoitecer. Mas que na alvorada, no alvorecer de um novo dia, quando eles já não tinham mais recursos, nem físicos, nem emocionais, para lidar com uma situação, Jesus apareceu na quarta vigília da noite. Deus está no controle das coisas. Deus sempre poupou o seu povo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Entregue a Ele toda a sua ansiedade. Coloque sobre Ele. E Ele te dará a vitória. Vamos sair dessa mais fortes do que imaginamos. Vamos sair dessas para uma colheita proveitosa, uma colheita poderosa para o reino de Deus. Vamos sair dessa para uma condição muito melhor do que quando entramos. Deus vai surpreender a sua igreja. Se anime, levante a cabeça, confie no Senhor. Deus está no controle. Deus está no meio dela. Deus está no meio do seu povo. Não será abalada. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.